Assunto sério que a gente vai falar, né? Aquela história daquele médico. Sim. Lembra? Lembro, Doutor Nelson. Nelson Davi Museu Neto tá com a gente. Vamos falar de um desabafo desse médico, né? Desabafo, Kátia, que ele fez. A gente tem o vídeo, o doutor tá aí já conectado. Você quer ver o vídeo primeiro? O pessoal que não acompanhou, ele publicou Vamos nas ver redes o vídeo. sociais. Olha só, solta o vídeo aí, gente. Vamos ver. Bom, como muita gente está tentando marcar aí os stories e não está conseguindo divulgar e republicar, eu vou gravar um IGTV aqui, só para mostrar para vocês a situação com que a gente está trabalhando aqui, tá? Aqui, ó, nessa unidade é só Covid, nós estamos com 73 pacientes internados, entre pacientes graves e pacientes não graves, tá? E aqui é onde os pacientes ficam, olha só, tá? Olha os pacientes internados aqui. O barulho. E agora é o seguinte, aqui atrás é o barulho do paciente, dos caras fazendo festa, irmão. Olha só, a gente não consegue falar com os pacientes dentro do quarto, porque o barulho é tão grande lá dentro que a gente não consegue se ouvir e nem ouvir o que o paciente está falando. Eu estou marcando isso daqui e peço para que vocês repostem, marcando as nossas autoridades. Prefeito Bruno Covas, governador João Dória, vem aqui trabalhar no nosso lugar. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha ali os pacientes onde eles estão internados, ali naquela janela. Vê se dá para trabalhar desse jeito. Não tem condição. Isso é uma falta de respeito com a gente, que tá aqui dando sangue para poder promover para esses pacientes qualidade de vida. A gente está trabalhando em situação insalubre. Isso é insustentável. Não tem a menor condição de dar qualidade de atendimento para esses pacientes. A gente já está num nível de saturação que não dá para aguentar. E aí, Polícia Militar, Polícia Civil, e aí, João Dória, e aí, Bruno Covas, isso aqui é uma baixaria, cara. Olha só. Aí, olha, a gente vê, atrás, gente, o cara. desespero. Doutor Nelson Davi Museu Neto. Olha, antes de mais nada, eu vou lhe falar uma coisa, viu, doutor Nelson? A gente sabe o quão triste é a situação que o mundo está passando, mas mais do que nunca que o Brasil está passando. Muita gente querendo um leito não tendo. E esse Covid, eu acho que ele traz pra gente uma realidade que a gente nunca sabe o que pode acontecer com cada um. E eu fico imaginando vocês, no meio de um atendimento desse, vendo tudo isso numa situação dessa. A gente está numa fase mais do que vermelha, né, praticamente roxa, que não pode nada, e festa não é nem reunião de 2, 3, 4 pessoas da mesma família. É uma festa ali com a multidão do lado, né, doutor? Era isso, Kátia. Boa tarde, obrigado por me receber. Boa tarde. Obrigado por me dar a oportunidade de poder falar. Era uma festa, a gente não conseguia ver a quantidade de pessoas que estavam lá, porque o lugar onde estava acontecendo a festa ela era dentro de um bolsão, dentro da comunidade que tem ali atrás, então a gente não conseguia ver. Mas esse vídeo foi um ato de indignação. Eu estava literalmente desesperado, já estava num nível de irritação ali. Eu estava atendendo uma mãe e uma filha que estavam internadas no mesmo lugar. E a senhora de 84 anos, a filha de 62, e eu tentando instituir cuidados paliativos para aquela senhora de 84 anos, promover qualidade de vida para ela, explicando para a filha sobre os prognósticos ruins, a filha com uma máscara de oxigênio, porque não conseguia respirar, com uma dificuldade tremenda de falar, e esse barulho entrando dentro da enfermaria. Então foi assim, foi um ato foi um ímpeto, né, que eu tive ali de desespero, gritando por ajuda, porque não dá. Olha, eu vou lhe falar uma coisa, infelizmente, toda vez que a gente vê uma multidão dessa reunida dessa forma, e outro dia postaram no Facebook, e eu achei tão pertinente que colocaram, fizeram um post dizendo assim: você pode ser convidado para essa festa e pode ser convidada para outras, você pode escolher. Se você precisar de um leito, você não vai ter escolha. E, infelizmente, isso está sendo muito presente no dia a dia de todos os hospitais, particulares e públicos. A fila de gente esperando um leito é muito grande, né, doutor Nelson? E ver uma situação como essa, é a gente saber que as coisas vão continuar piorando, infelizmente, a cada dia, né? Esse é o nosso desespero, porque nós estamos vivendo um momento de guerra, Kátia.
Para a gente que está na linha de frente e tem uma realidade todos os dias combatendo esse vírus e os problemas que ele traz, a gente está vivendo um campo de guerra mesmo. E quando eu vejo uma situação como essa, eu me sinto profundamente desrespeitado, né? É um desrespeito total e uma sensação de frustração que eu não consigo mensurar. E uma sensação de impunidade, né? Vocês chamaram a polícia? A polícia foi até lá essa festa? Nós chamamos a polícia. Na verdade, essa festa acontece, Kátia, todos os finais de semana. Não foi só ontem. Todo fim de semana? Todo final de semana. E a gente já chamou inúmeras vezes a polícia, né? E a gente é convidado a esperar por um setor responsável, né? E espera uns 20 minutos e quando a gente recebe a informação, uma viatura irá até o local, né? E nunca acontece nada. Aí no sábado eu estava transtornado e aí eu decidi gravar aquele vídeo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho muitos amigos médicos que relatam pra gente o que acontece no dia a dia, infelizmente, dessa pandemia. E a maior parte, 99,9%, diz que tem hora que você tem vontade de sentar e chorar. Porque você fica com as mãos atadas, você não sabe o que fazer. Então, é você ter que dar uma notícia não favorável para uma pessoa. Eu estava vendo até esses dias um relato de um médico que dizia que ele foi entubar um rapaz de 30 anos. E aí o rapaz falou, olha, e com todo aquele cuidado que vocês têm, amor ao próximo, amor incondicional, ele foi entubar o rapaz falou, bom, daqui uma semana meu time joga, e aí eu vou estar acordando para a gente poder juntos ver, porque o médico era de um outro time, qual o time que vai ganhar. E infelizmente esse rapaz morreu. Então é muito triste a gente saber dessas realidades e as pessoas não se conscientizarem. E mais triste a gente ver o quanto que a polícia também muitas vezes acaba, principalmente quando é numa comunidade, nem conseguindo entrar e subir, fazer valer as leis. Então é uma sensação de impunidade geral e mãos atadas para todos. Eu acho que esse é um bom motivo para a gente até, viu, Alex, marcar com o Coronel Tadeu, alguém essa semana, para a gente falar sobre isso. O porquê que as leis existem, mas elas não são para todos. Isso é muito difícil. Deixo aqui o nosso abraço, viu, doutor Nelson? A todos vocês da linha de frente, viu? Obrigado, Kátia. Obrigado pela oportunidade de poder falar. E estar aqui, para mim, é um ato de cidadania. É um ato de... Tem que ser. E como cidadão, eu quero trazer um alerta que o problema maior do que a gente está enfrentando hoje não é só o coronavírus, né? Mas é a doença do egoísmo do brasileiro, né? É a doença do negacionismo do brasileiro, do narcisismo, né? Da impunidade, né? Então isso tem repercutido, eu não esperava que fosse repercutir desse jeito, mas que seja um ato de cidadania para a gente poder colocar a mão na cabeça e respeitar aqueles que precisam sair para trabalhar, né? E os pacientes que também estão internados ali. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo a todos vocês e parabéns pela dedicação, viu? Olha, gente, eu vou falar uma coisa.